Há amores que o tempo não apaga. Há segredos que o silêncio não consegue guardar. E há reencontros que podem mudar tudo. Valentina nunca imaginou que, ao entrar naquela sala, encontraria o homem que a fez acreditar em promessas eternas e que também a ensinou o que é ter o coração partido. Enzo estava ali, mais maduro, mais charmoso e ainda capaz de roubar seu fôlego com um único olhar. Entre eles um silêncio denso, carregado de lembranças e palavras que nunca foram ditas. E entre os dois, um segredo que ela guardou por anos, um segredo chamado Gabriel. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like para que possamos continuar, trazendo histórias que aquecem o coração. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos inspira a cada dia. Valentina segurou a maçaneta da porta da diretoria com mais força do que o necessário. Os dedos tremiam levemente e ela culpou o café que havia tomado mais cedo. Forte demais, quente demais, como se precisasse de uma desculpa para o nervosismo que sentia sempre que era chamada para conversar sobre Gabriel. Não que seu filho desse problemas. Pelo contrário, Gabriel era o melhor aluno da escola. Educado, prestativo, o tipo de menino que fazia professores suspirarem de orgulho. Mas ainda assim, toda vez que a secretária a convocava, Valentina sentia aquele aperto no peito. Medo de que algo estivesse errado. Medo de que alguém descobrisse o segredo que ela carregava sozinha há tantos anos. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta. E então o mundo parou. Não havia palavras para descrever o que aconteceu naquele instante. Talvez fosse impossível traduzir em frases o que o corpo sente quando o passado e o presente colidem de uma só vez. O ar ficou pesado. O coração dela disparou. E os olhos, aqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem, que haviam a olhado com tanto desejo e ternura na juventude, encontraram os dela. Enzo. Ele estava de pé ao lado da mesa, vestindo um terno azul marinho que o fazia parecer mais velho, mais sério, mais inacessível. O cabelo, antes rebelde e despenteado como o de um menino sonhador, agora estava bem cortado, levemente grisalho nas têmporas. Ele havia crescido, amadurecido, mas era ele. Inconfundivelmente ele. E ela não estava preparada. Valentina, ele disse, e a voz dela atravessou o tempo, como uma lâmina afiada, grave, controlada, mas com algo escondido por baixo, algo que tremia nas bordas, como uma cicatriz mal curada. Ela tentou responder, mas a garganta estava seca. Então apenas acenou com a cabeça, num gesto mecânico, enquanto fechava a porta atrás de si. O som do trinco ecoou na sala, e foi como se selasse os dois ali dentro, sozinhos com tudo o que nunca foi dito. Sente-se, por favor. Ele indicou a cadeira em frente à mesa, com uma formalidade que a machucou mais do que deveria. Valentina obedeceu, mas seus movimentos eram rígidos, como se seu corpo não pertencesse mais a ela. Sentou-se na beirada da cadeira, as mãos cruzadas no colo, tentando parecer composta. Mas por dentro era um furacão. 1 milhão de perguntas gritavam ao mesmo tempo. O que ele está fazendo aqui? Desde quando ele é o diretor? Por que ninguém me avisou? Ele sabe? Ele desconfia? Enzo se sentou também do outro lado da mesa. Havia uma distância segura entre eles agora. Madeira, papéis, canetas, uma xícara de café pela metade. Mas Valentina podia sentir a proximidade dele como se estivesse grudada na própria pele. O cheiro dele, algo entre madeira e uma fragrância cítrica, invadiu suas narinas e a transportou de volta. De volta aos 17 anos. De volta aos beijos roubados na biblioteca. De volta à primeira vez que ele a tocou e ela sentiu que o mundo finalmente fazia sentido. Eu não sabia que você estava aqui, ele começou. A voz um pouco mais baixa agora, quase íntima. Quando vi seu nome na lista de pais, fiquei surpreso. Ela forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Pois é, a vida é cheia de surpresas, não é? Ele segurou o olhar dela por um segundo a mais do que o necessário. E naquele segundo Valentina viu tudo. A confusão, a mágoa antiga, a curiosidade e algo mais. Algo que ardia baixinho, como brasa escondida sob cinzas. Gabriel é seu filho, ele disse, mas não era uma pergunta. Era uma constatação,
como se estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que ainda não fazia sentido. Só assim, ela respondeu e a palavra saiu firme, mas custou caro. Meu filho. Enzo assentiu devagar, os dedos tamborilando levemente na mesa. Ele parecia estar pensando em algo, mas não disse. Em vez disso, inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e os olhos dele encontraram os dela novamente. Ele é um menino incrível, Valentina, brilhante, sensível. Tem algo nele que... Enzo pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Algo familiar. O coração dela quase saiu pela boca. Ele se parece com você. Enzo continuou, mas havia algo na voz dele. Algo que soava quase como uma pergunta disfarçada. Valentina desviou o olhar. Não podia. Não agora. Não assim. Ele herdou meu gosto por livros, ela disse, tentando mudar o rumo da conversa. Passa horas lendo. Às vezes eu preciso apagar a luz do quarto à força. Enzo sorriu, e foi um sorriso genuíno, que iluminou o rosto dele de um jeito que ela não via há anos, e doeu. Doeu porque era lindo. Doeu porque ela ainda se lembrava de como aquele sorriso costumava ser só dela. Eu chamei aqui para falar sobre o desempenho dele, Enzo disse, pegando uma pasta sobre a mesa. Ele foi indicado para representar a escola em uma competição estadual de redação. É uma honra, e eu gostaria da sua autorização. Valentina piscou, tentando processar a informação. Gabriel, competição, redação, claro. Isso fazia sentido. Seu filho era talentoso, dedicado. Mas tudo o que ela conseguia pensar era: Enzo está aqui. Enzo é o diretor da escola do nosso filho. Enzo não sabe. Claro, ela respondeu quase no automático. Pode contar comigo. Gabriel vai adorar. Enzo assentiu e fechou a pasta. Mas ele não se levantou. E nem ela. Ficaram ali sentados, separados por uma mesa, mas unidos por um passado que ainda pulsava entre eles como uma ferida aberta. Valentinas, ele disse. E dessa vez a voz dele era diferente. Mais suave. Mais vulnerável. É bom ver você. Ela engoliu em seco. Também é bom ver você, Enzo. Mentira, não era bom. Era devastador. Era confuso. Era tudo o que ela havia tentado evitar durante anos. Mas também era verdade. Porque parte dela, aquela parte que nunca cresceu, que nunca superou, que nunca esqueceu, ainda se alegrava só de estar perto dele. Enzo se levantou e ela fez o mesmo. Ele estendeu a mão formal, profissional. Ela aceitou. E quando os dedos dele tocaram os dela, uma corrente elétrica percorreu seu corpo inteiro. Ele sentiu também. Ela viu nos olhos dele, na forma como ele hesitou antes de soltar a mão dela, na forma como respirou fundo, como se estivesse se controlando. Até breve, ele disse. Até breve, ela repetiu. E então Valentina saiu daquela sala com as pernas trêmulas e o coração em frangalhos. Porque Enzo estava de volta. E com ele, tudo o que ela havia tentado esquecer. Mas havia algo que ele não sabia. Algo que ela carregava sozinha desde o dia em que ele partiu. Gabriel não era só filho dela. Valentina dirigia no automático. As mãos seguravam o volante com força. Mas a mente estava longe. 17 anos no passado. Para ser exata, ela não queria lembrar. Passou anos construindo muros ao redor daquelas memórias, empilhando tijolos de rotina, trabalho e maternidade para manter o passado enterrado. Mas bastou ver Enzo de novo para que tudo desmoronasse como castelo de areia. As lembranças vieram em ondas. A primeira vez que o viu foi na biblioteca da escola. Ele estava encostado em uma estante, lendo um livro de poesia. Drummond. Se ela não se enganava. O cabelo caía sobre os olhos e ele tinha aquela postura relaxada de quem não se importava com o mundo ao redor. Valentina o achou bonito na hora. Mas foi quando ele ergueu os olhos e sorriu para ela, como se a conhecesse de outras vidas, que ela soube. Estava perdida. Eles começaram devagar. Conversas sussurradas entre as prateleiras. Bilhetes trocados durante as aulas. Encontros secretos no pátio depois da aula, quando o sol já estava baixo e as sombras os protegiam dos olhares curiosos. Enzo era diferente dos outros garotos. Ele a ouvia, realmente ouvia, e quando falava, suas palavras tinham peso, como se cada frase fosse cuidadosamente escolhida para tocar, exatamente onde ela precisava ser tocada.
O primeiro beijo aconteceu sob a luz da lua, no jardim da escola. Valentina ainda se lembrava do gosto dos lábios dele. Doce, com um leve toque de menta. Lembrava-se de como o coração dela bateu tão forte que ela teve certeza de que ele podia ouvir. Lembrava-se de como Enzo segurou o rosto dela com as duas mãos, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e sussurrou contra sua boca: "Eu te amo, Valentina, e vou te amar para sempre." E ela acreditou. Deus, como ela acreditou. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida dela. Eles eram inseparáveis. Estudavam juntos, riam juntos, sonhavam juntos. Enzo queria ser escritor. Valentina queria ser professora. Eles planejavam o futuro como se fosse uma certeza, como se o mundo inteiro conspirasse a favor deles. E então veio aquela noite. Valentina sentiu o calor subir pelo rosto só de lembrar. A primeira vez deles foi em um final de semana, na casa de um amigo de Enzo que estava viajando. Não foi planejado, não foi perfeito, mas foi deles. E foi lindo. Ela se lembrava de cada detalhe, do jeito como ele a olhou antes de beijá-la, pedindo permissão silenciosa, do jeito como as mãos dele tremeram ao tirar a blusa dela, do jeito como ele sussurrou "eu te amo" repetidamente, como uma reza, como uma promessa. Valentina sentiu os olhos arderem, porque depois daquela noite tudo desmoronou. A mentira veio de alguém que ela considerava amiga. Uma garota da turma, invejosa, cruel, plantou a semente da dúvida na cabeça de Enzo. Disse que viu Valentina beijando outro garoto. Disse que ela estava rindo dele pelas costas. Disse que tudo não passava de uma brincadeira. E Enzo acreditou. Valentina ainda sentia a dor daquele dia como se fosse ontem. Ela tentou explicar, tentou jurar que era mentira. Tentou segurar a mão dele, mas ele a afastou. Os olhos dele, que sempre a olharam com tanto amor, estavam frios, distantes, magoados. "Não encosta em mim", ele disse, e cada palavra foi como um tiro. Ela chorou, implorou, mas ele já tinha decidido. E uma semana depois Enzo partiu. Transferiu-se para outra cidade, para morar com o pai, sem se despedir, sem dar uma última chance, sem olhar para trás. Valentina descobriu a gravidez um mês depois. Ela ainda se lembrava do teste positivo na mão, das lágrimas que não pararam de cair, do desespero que a consumiu. Tentou ligar, mandou mensagens, escreveu cartas, mas nada. Enzo não respondia, e quando finalmente conseguiu falar com a mãe dele, ouviu a frase que a partiu em dois: "Ele não quer saber de você. Valentina, esquece meu filho." E então ela entendeu. Estava sozinha. A gravidez foi difícil, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela escondeu a barriga o quanto pôde, mas eventualmente precisou contar aos pais. A decepção no rosto deles ainda a assombrava, mas eles a apoiaram. E quando Gabriel nasceu, com os olhos amendoados e o choro forte, Valentina soube que valeu a pena. Cada noite em claro, cada lágrima, cada momento de medo, porque Gabriel era dela e dele. Mesmo que Enzo nunca soubesse, Valentina estacionou o carro em frente à escola de Gabriel e desligou o motor. Respirou fundo, tentando se recompor, mas as memórias ainda estavam lá, vivas, pulsando. Ela pegou o celular e olhou para a tela. Sem querer, abriu a pasta de fotos antigas. Rolou até encontrar a única foto que tinha guardado de Enzo. Uma foto desfocada, tirada por um amigo, dos dois rindo juntos no pátio da escola. Ele estava com o braço ao redor dela. Ela estava olhando para ele como se ele fosse o sol. "Por que você voltou?" Ela sussurrou para a foto, a voz embargada. "Por que agora?" O sinal tocou, e crianças começaram a sair correndo pela porta da escola. Valentina guardou o celular rapidamente e enxugou os olhos. Não podia deixar Gabriel vê-la assim. E então ele apareceu, alto para a idade, magro, com uma mochila pesada nas costas e um livro debaixo do braço. O cabelo escuro caía sobre a testa da mesma forma que o de Enzo. O sorriso era o mesmo. A forma como ele andava, a forma como ele olhava o mundo com aquela curiosidade suave. Tudo nele gritava o nome do pai que nunca conheceu. "Oi, mãe." Gabriel abriu a porta do carro e jogou a mochila no banco de trás antes de se sentar ao lado dela. "Você não vai acreditar. O diretor me chamou hoje. Eu fui escolhido para uma competição de redação." Valentina forçou um sorriso. "Eu sei, amor. Ele me contou." Gabriel franziu a testa. "Você já falou com ele?"
Ele é legal, né? Diferente. Tem algo nele que eu não sei explicar. É como se eu já conhecesse ele de algum lugar. O coração de Valentina afundou. É impressão sua, Gabi. Mas não era, e ela sabia disso. Gabriel continuou falando animado sobre a competição, sobre o diretor, sobre os livros que estavam lendo na aula. Mas Valentina mal conseguia ouvir, porque tudo o que ela conseguia pensar era: Enzo está de volta, e ele está perto do nosso filho. E cedo ou tarde, a verdade viria à tona. A questão era, ela estava pronta para isso? Enzo não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Havia algo no garoto que o intrigava desde o primeiro dia de aula. Talvez fosse a forma como ele se sentava na última fileira da sala, sempre com um livro aberto, alheio ao burburinho dos colegas. Ou talvez fosse o jeito como seus olhos brilhavam quando discutiam literatura. Uma paixão genuína, rara em alguém tão jovem. Mas havia algo mais. Algo que Enzo não conseguia nomear, mas que o puxava como um imã invisível. Ele se pegou procurando pelo menino nos corredores, observando-o de longe durante o intervalo, sempre sozinho, sempre lendo. Gabriel não parecia se importar com a solidão. Pelo contrário, parecia apreciá-la, como se o mundo dos livros fosse mais interessante do que o mundo real. Eu era assim, Enzo pensou. Exatamente assim. Naquela tarde, ele estava revisando trabalhos em sua sala quando bateram na porta. Entre, disse, sem erguer os olhos dos papéis. A porta se abriu devagar, e quando Enzo finalmente olhou para cima, viu Gabriel parado na soleira, segurando um caderno contra o peito. Desculpe incomodar, diretor, o garoto disse, a voz educada, mas hesitante. Eu posso falar com o senhor? Enzo sorriu e indicou a cadeira à frente. Claro, Gabriel, sente-se. O que posso fazer por você? O menino entrou e fechou a porta atrás de si antes de se sentar. Ele parecia nervoso, os dedos tamborilando no caderno, os olhos fixos em algum ponto da mesa. É sobre a competição de redação, Gabriel começou. Eu queria agradecer pela oportunidade, mas eu não sei se sou bom o suficiente. Enzo inclinou-se para a frente, surpreso. Por que você acha isso? Gabriel deu de ombros, ainda evitando o olhar de Enzo. Eu só escrevo porque gosto. Não sei se é bom. Não sei se alguém além de mim se importa com o que eu escrevo. Havia algo naquelas palavras que tocou Enzo profundamente. Ele reconhecia aquela insegurança, aquela sensação de estar expondo a alma e se perguntando se alguém realmente veria. Ele tinha sentido isso aos 17 anos, quando mostrou seus primeiros poemas para Valentina e esperou, com o coração na mão, que ela não risse. Ela não riu. Ela chorou e disse que eram as palavras mais bonitas que já tinha lido. A lembrança veio tão forte que Enzo precisou piscar algumas vezes para afastá-la. Gabriel, ele disse, a voz firme, mas gentil, eu li suas redações, todas elas, e posso te garantir, você tem talento. Um talento raro. Você não escreve só para completar uma tarefa. Você escreve porque tem algo a dizer, e isso é o que separa um escritor de alguém que apenas escreve. Os olhos de Gabriel finalmente encontraram os dele, e Enzo viu algo brilhar ali. Esperança, talvez, ou gratidão. O senhor acha mesmo? O garoto perguntou, a voz quase inaudível. Eu tenho certeza. Gabriel sorriu. Era um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. E quando ele sorriu, Enzo sentiu algo estranho no peito. Uma pontada, uma familiaridade que não fazia sentido. Posso te fazer uma pergunta? Enzo disse, sem pensar muito. Claro. O que você gosta de escrever? Sobre o quê? Gabriel pensou por um momento, mordendo o lábio inferior de uma forma que Enzo reconheceu imediatamente como sua. Um tique que ele mesmo tinha quando estava concentrado. Eu escrevo sobre coisas que sinto, mas não sei como falar, Gabriel respondeu. Tipo, solidão. Não a solidão ruim, sabe? Mas aquela solidão que é tipo um lugar seguro. E também escrevo sobre pessoas que partiram. Pessoas que a gente nunca conheceu, mas que deixaram um buraco mesmo assim. Enzo sentiu o ar faltar. Pessoas que partiram? Gabriel assentiu. Tipo, meu pai, eu nunca conheci ele. Minha mãe não fala muito sobre isso. Mas às vezes eu me pergunto quem ele era, sabe? Se ele gostava de ler, se ele pensava como eu, se ele sentiria orgulho de mim. A voz do garoto falhou no final, e Enzo teve que fazer um esforço consciente
para não deixar a emoção transbordar, porque de repente tudo fazia sentido. A conexão inexplicável, a sensação de familiaridade, a forma como ele se importava com aquele menino sem nem saber por quê. Ele não tem pai. E Valentina criou esse menino sozinha. Enzo sentiu uma onda de culpa tão forte que teve que segurar a beirada da mesa para se estabilizar. Ele não sabia por quê, mas algo dentro dele doía, como se estivesse olhando para algo que deveria ser seu, mas que lhe foi tirado. Seu pai teria muito orgulho de você. Gabriel, Enzo disse, e cada palavra custou. Qualquer pessoa teria. Gabriel sorriu de novo, mas dessa vez havia tristeza nos olhos. Obrigado, diretor. O senhor é legal, diferente. Minha mãe disse que o senhor é novo aqui, mas eu sinto que te conheço de algum lugar. Isso é estranho? Enzo engoliu em seco. Não, não é estranho. Gabriel se levantou, ajeitando a mochila nos ombros. Eu vou indo. Obrigado por conversar comigo. Isso ajudou. Pode voltar sempre que quiser, Gabriel. Minha porta está sempre aberta. O garoto acenou e saiu, fechando a porta atrás de si. E Enzo ficou ali, sozinho, com o coração acelerado e a mente em caos. Ele pegou o celular e abriu a ficha de Gabriel no sistema da escola. Data de nascimento. Nome da mãe. Endereço, tudo ali organizado, simples, mas havia algo faltando. O campo nome do pai estava em branco. Enzo fez as contas mentalmente. Gabriel tinha 15 anos. 15, ele e Valentina se separaram há quanto tempo? 16 anos. 17? Não pode ser. Mas a voz na cabeça dele insistia. A forma como Gabriel falava, a forma como ele pensava, a paixão por livros, o sorriso, os gestos, tudo. Não pode ser. Mas e se fosse? Enzo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Ele precisava de ar, precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo. Ele saiu da sala e caminhou até o pátio, onde alguns alunos ainda brincavam antes de ir embora. E foi quando viu Valentina. Ela estava encostada no carro esperando. O vento mexia nos cabelos dela, que ela olhava para o celular com uma expressão distante. E então Gabriel apareceu, correndo em direção a ela. Valentina ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso cansado, mas cheio de amor. Ela abriu os braços e o menino a abraçou. E Enzo viu. Viu a forma como ela segurava o filho, a forma como passava a mão pelos cabelos dele, a forma como o olhava, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. E viu também a sombra de tristeza que cruzou o rosto dela quando Gabriel perguntou algo, e ela apenas balançou a cabeça, sorrindo com esforço. Enzo não conseguiu se mexer. Ficou ali, parado, observando os dois entrarem no carro e partirem. E então, como um raio, a verdade o atingiu. Gabriel é meu filho. Valentina sabia que estava encrencada no momento em que recebeu o e-mail. Assunto: Feira Cultural, precisamos da sua ajuda. Ela leu a mensagem 3 vezes, como se as palavras pudessem mudar magicamente. Mas não, lá estava. A escola estava organizando uma feira cultural, e ela, como mãe de um dos alunos mais engajados, foi gentilmente convidada a fazer parte da comissão organizadora. O problema não era o evento em si, o problema era o nome no final do e-mail. Atenciosamente Enzo Martins, diretor. Ela respirou fundo e fechou o laptop com mais força do que o necessário. Trabalhar com Enzo. Passar horas ao lado dele. Fingir que estava tudo bem. Fingir que o coração não disparava cada vez que ele entrava na sala. Fingir que não via Gabriel nos gestos dele, no sorriso dele, na forma como ele inclinava a cabeça quando pensava. Eu não consigo fazer isso. Mas ela não tinha escolha. Recusar seria suspeito, que a última coisa que Valentina precisava era levantar suspeitas. A primeira reunião foi em uma quinta-feira à noite, na biblioteca da escola. Valentina chegou 5 minutos atrasada de propósito, esperando que as cadeiras já estivessem ocupadas e que ela pudesse sentar, longe de Enzo. Mas quando entrou, viu que havia apenas 4 pessoas na sala. 2 mães que ela mal conhecia, a coordenadora pedagógica e ele. Enzo estava em pé, organizando papéis sobre a mesa, e quando a viu entrar, ergueu os olhos. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dele. Surpresa? Alívio? Nervosismo? Valentina não soube dizer, mas ele sorriu. Aquele sorriso educado, profissional,
que não chegava aos olhos. Valentina, que bom que você veio. Sente-se, por favor. Ela acenou para as outras pessoas e se sentou na cadeira mais distante que conseguiu encontrar. Do outro lado da mesa, diagonalmente oposta a ele, seguro, controlado. Mas mesmo de longe, ela podia sentir a presença dele como se fosse um campo magnético. A reunião começou. Enzo falou sobre os objetivos da feira, sobre como queriam integrar os alunos, valorizar a criatividade, envolver as famílias. Ele falava bem, com clareza, com paixão. E Valentina se pegou, observando a forma como ele gesticulava ao falar, a forma como escolhia as palavras cuidadosamente, a forma como parecia genuinamente interessado em fazer a diferença. Ele sempre foi assim, ela pensou. Sempre se importou demais com as coisas certas. E então os olhos dele encontraram os dela. Foi rápido. 1 segundo, talvez 2. Mas foi o suficiente para que o ar na sala mudasse, para que tudo ao redor ficasse embaçado, para que Valentina esquecesse onde estava. Ela desviou o olhar rapidamente, fingindo anotar algo no caderno. A reunião terminou 1 hora depois. As outras mães saíram apressadas, a coordenadora também. E de repente, Valentina e Enzo estavam sozinhos na biblioteca vazia. Ele começou a recolher os papéis da mesa, sem dizer nada. Valentina hesitou. Deveria ir embora. Deveria sair dali antes que algo acontecesse. Mas em vez disso ficou. Começou a ajudá-lo a organizar as cadeiras, a guardar as canetas, qualquer coisa para ocupar as mãos e evitar o silêncio constrangedor que pairava entre eles. Obrigado por vir, Enzo disse finalmente a voz baixa. Não precisava agradecer. É pela escola. Pelo Gabriel. Mesmo assim, ela não respondeu. Continuou guardando as coisas, mas podia sentir os olhos dele sobre ela, observando, estudando. Valentina. Ela parou. Algo na forma como ele disse o nome dela a fez congelar. Podemos conversar? Ele perguntou. Sobre o quê? Sobre nós. O coração dela afundou. Não há nós, Enzo. Havia. Ela finalmente o encarou e a intensidade no olhar dele a pegou desprevenida. Não havia raiva ali, nem ressentimento, apenas dor. Uma dor antiga, mas ainda pulsante. Isso foi há muito tempo, ela disse tentando manter a voz firme. Não parece. Valentina cruzou os braços, uma barreira instintiva. O que você quer de mim? Enzo deu um passo em direção a ela. Apenas um, mas foi o suficiente para que o espaço entre eles parecesse menor. Perigosamente menor. Eu quero entender, ele disse. Entender o que aconteceu. Entender por que você... Por que nós... Você acreditou em uma mentira. Valentina o cortou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Você escolheu acreditar nela, em vez de acreditar em mim. Eu era um garoto. E eu era uma garota. Ela devolveu, os olhos ardendo. Uma garota apaixonada que te deu tudo. E que foi abandonada quando mais precisava de você. Enzo recuou como se tivesse levado um tapa. Eu não sabia. Não sabia o quê? Ele abriu a boca, mas não disse nada. Apenas olhou para ela com aqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem, agora cheios de algo que parecia arrependimento. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui, não na frente dele. Eu preciso ir, ela disse, pegando a bolsa. Mas quando passou por ele em direção à porta, Enzo segurou seu braço. Não com força, apenas o suficiente para fazê-la parar. E quando ela se virou, ele estava perto demais. Perto demais para ser seguro. Me desculpa, ele sussurrou. Pelo que eu fiz, pelo que eu não fiz, por tudo. Valentina sentiu o nó na garganta apertar, porque ela queria aceitar. Queria dizer que estava tudo bem. Queria se jogar nos braços dele e esquecer os últimos 16 anos. Mas não estava tudo bem. E nunca estaria. Solta meu braço. Enzo. Ele obedeceu imediatamente, as mãos caindo ao lado do corpo. Mas não se afastou. E nem ela. Ficaram ali separados por centímetros, respirando o mesmo ar. Presos em um momento que parecia infinito. Eu ainda penso em você, Enzo admitiu, a voz rouca. Todos os dias. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de tanto tempo. Não faz isso. Valentina sussurrou, fechando os olhos. Fazer o quê? Não me faz lembrar do que a gente era. E se eu quiser que você lembre? Ela abriu os olhos, e o que viu no rosto dele quase a destruiu.
Desejo, saudade, arrependimento. Amor? Não podia ser amor. Amor não abandona. Amor não acredita em mentiras. Amor não desaparece. Mas o coração dela não ligava para a lógica. E quando Enzo ergueu a mão devagar, hesitante, e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, Valentina não se afastou. Ela deveria, mas não conseguiu. O polegar dele deslizou pela maçã do rosto dela, suave, quase reverente, e então ele inclinou o rosto devagar, dando a ela tempo para recuar, para dizer não, para impedir o inevitável. Mas ela não fez nada disso. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela, quando Valentina finalmente reagiu. Colocou a mão no peito dele, firme, e o empurrou levemente. Não, ela disse a voz trêmula. Não posso. Enzo recuou imediatamente, passando a mão pelos cabelos, claramente frustrado consigo mesmo. Me desculpa. Eu não deveria... Não, você não deveria. Valentina pegou a bolsa e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Porque se olhasse, sabia que voltaria. E não podia voltar. Não quando havia tanto em jogo. Mas enquanto caminhava pelo corredor vazio da escola, o coração dela martelava uma verdade que ela não queria admitir. Ela ainda o amava. Depois de tudo, ela ainda o amava. E isso era o mais perigoso de tudo. Valentina estava corrigindo provas na mesa da cozinha, quando o telefone tocou. Ela pegou distraída, sem olhar o identificador de chamadas, esperando ser alguma propaganda ou cobrança. Mas a voz do outro lado a fez congelar. Senhora Valentina, aqui é da secretaria do Colégio Santo Antônio. Preciso que a senhora venha imediatamente. É sobre o Gabriel. O mundo parou. O quê? O que aconteceu? Ela já estava de pé, procurando as chaves com as mãos trêmulas. Ele passou mal durante a aula de educação física. Desmaiou. Já chamamos a ambulância. Estão levando ele para o hospital São Lucas. Valentina nem esperou a mulher terminar. Desligou, pegou a bolsa e saiu correndo. O trajeto até o hospital foi um borrão. Ela não se lembrava de ter pegado o carro, não se lembrava dos semáforos, das ruas, de nada. Apenas das palavras ecoando na cabeça. Desmaiou. Ambulância, hospital. Quando chegou ao pronto-socorro, estava sem ar. Correu até a recepção, os olhos ardendo de lágrimas que se recusava a deixar cair. Meu filho, Gabriel Silva. Onde ele está? A recepcionista checou o sistema com uma calma frustrante. Ele está sendo examinado agora. A senhora pode esperar na sala. Eu preciso vê-lo agora. Senhora Valentina. Ela se virou bruscamente e viu Enzo vindo em sua direção. Ele estava pálido, a gravata afrouxada, o paletó jogado sobre o braço. Havia preocupação genuína no rosto dele. E algo mais, medo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, mas a voz saiu sem força. Eu vim na ambulância com ele. Estava perto quando aconteceu. Ele apenas caiu, Valentina. Do nada. A voz dele falhou, e Valentina viu as mãos dele tremendo levemente. E de repente, nada mais importava. Não o passado, não a mágoa, não os segredos, apenas Gabriel. Ele está bem? Ela perguntou, a voz quebrando. Não sei. Eles estão examinando. Disseram que pode ser desidratação, esforço físico, mas eu não sei. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Enzo percebeu e, sem pensar, segurou o braço dela, amparando-a. Vem, vamos sentar. Ele vai ficar bem. Gabriel é forte. Ele a guiou até as cadeiras da sala de espera, e Valentina se deixou ser guiada. Sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar a respiração. Enzo se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. Sempre presente. Os minutos se arrastaram como horas. Valentina olhava fixamente para a porta do corredor, esperando que alguém aparecesse com notícias. Enzo também estava tenso, a perna balançando nervosamente, os olhos perdidos em algum ponto distante. Obrigada, Valentina disse de repente, a voz baixa. Por ter vindo com ele. Enzo a olhou. Você não precisa agradecer. Eu não conseguiria ter deixado ele sozinho. Havia algo na voz dele. Algo pesado. E Valentina percebeu que ele estava tão assustado quanto ela. Enzo, você... Mas antes que ela pudesse terminar, a porta se abriu e uma médica apareceu, segurando uma prancheta. Familiares de Gabriel Silva. Valentina se levantou num pulo.
Santi, sou a mãe. Como ele está? A médica sorriu gentilmente. Ele está bem. Foi um desmaio causado por pressão baixa e cansaço. Nada grave. Já aplicamos soro e ele está acordado. Pode vê-lo agora se quiser. Valentina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. De alívio, de gratidão, de tudo. Obrigada. Obrigada, doutora. Ela começou a seguir a médica, mas parou e olhou para trás. Enzo continuava sentado, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas. Ele parecia exausto, vulnerável. E pela primeira vez em anos, Valentina viu o garoto que ele era por baixo do homem que se tornara. Vem comigo, ela disse. Ele ergueu os olhos surpreso. Eu? Vem. Enzo hesitou por um segundo, mas então se levantou e a seguiu. Gabriel estava na maca, pálido mas acordado, com soro no braço. Quando viu Valentina, sorriu fracamente. Oi, mãe. Desculpa o susto. Ela correu até ele e o abraçou com tanta força que o menino gemeu. Ai, mãe, eu tô bem. Não faz isso de novo. Nunca. Me ouviu? Ela segurou o rosto dele com as duas mãos, os olhos vermelhos. Eu não fiz de propósito. Gabriel protestou, mas estava sorrindo. Valentina riu no meio das lágrimas e beijou a testa dele repetidamente. Quando finalmente se afastou, Gabriel viu Enzo parado ali, próximo à porta, observando os dois com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Diretor? Gabriel disse surpreso. O senhor veio também? Enzo se aproximou, as mãos nos bolsos tentando parecer casual. Claro, você me deu um susto, garoto. Gabriel sorriu, mas havia algo nos olhos dele. Algo emocionado, grato. Obrigado por ficar comigo na ambulância. Eu estava com medo. Enzo sentiu o peito apertar. Você foi corajoso, muito corajoso. A médica voltou então segurando papéis. Senhora Valentina, preciso fazer algumas perguntas para completar a ficha dele. É sobre o histórico familiar. O pai dele está disponível para falar também? Algumas condições médicas podem ser hereditárias. E precisamos checar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para a mãe. Valentina ficou pálida. Enzo franziu a testa, confuso. Ele não tem contato com o pai, Valentina disse. A voz trêmula. Entendo, a médica anotou algo. Mas a senhora tem informações sobre o histórico de saúde dele? Doenças cardíacas, pressão alta, diabetes? Não, eu não tenho. A médica assentiu. Tudo bem. Vamos monitorar o Gabriel, mas seria importante tentar conseguir essas informações, se possível. Ela saiu, e o silêncio voltou pesado, carregado de algo não dito. Gabriel baixou os olhos, mordendo o lábio. Valentina estava tensa, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. E Enzo estava olhando para os dois com uma expressão que mudava a cada segundo. Confusão, suspeita realização. Ele não tem contato com o pai. Gabriel tem 15 anos. Valentina e eu nos separamos há 16 anos. As peças finalmente se encaixaram. Valentina, Enzo disse, a voz rouca. Precisamos conversar. Ela não o encarou. Agora não. Agora sim. Ela finalmente virou a cabeça e o olhou. E nos olhos dela havia medo. Medo puro e verdadeiro. Enzo, por favor. Ele é meu filho? Enzo perguntou, e cada palavra custou. Gabriel é meu filho? Valentina fechou os olhos, as lágrimas descendo silenciosamente. E o silêncio foi a resposta que ele precisava. Gabriel olhou de um para o outro, confuso, assustado, esperançoso. Mãe? Ele sussurrou. Ele é meu pai? Valentina abriu os olhos e olhou para o filho. Para o menino que criou sozinha. Para o menino que era metade dela e metade do homem que estava ali, esperando por uma verdade que mudaria tudo. Sim, ela sussurrou, a voz quebrando. E sim, Gabriel. Ele é seu pai. Enzo não conseguia respirar. As palavras de Valentina ecoavam na sua cabeça como um trovão ensurdecedor. Sim, Gabriel. Ele é seu pai. Cada sílaba era uma explosão, destruindo tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, sobre o passado, sobre ela. Ele deu um passo para trás, cambaleando levemente, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Gabriel o olhava com os olhos arregalados, olhos que Enzo agora reconhecia como seus. O formato, a cor, até a forma como brilhavam quando ele estava emocionado. Como eu não vi antes?
Eu preciso de ar, Enzo murmurou, saindo do quarto antes que Valentina pudesse dizer qualquer coisa. Ele caminhou pelo corredor do hospital sem direção, as pernas movendo-se no automático. Empurrou a porta de saída de emergência e se viu em uma escadaria vazia. Sentou-se no degrau, a cabeça entre as mãos, tentando processar o impossível. Eu tenho um filho de 15 anos e eu não sabia. A raiva veio como uma onda. Raiva de Valentina por não ter contado. Raiva de si mesmo por ter partido, sem olhar para trás. Raiva do mundo por ter permitido que isso acontecesse. Mas junto com a raiva veio algo mais. Uma dor profunda, visceral por tudo o que ele perdeu. Os primeiros passos, as primeiras palavras, os aniversários, as noites de medo, as manhãs de alegria. 15 anos de vida que ele nunca viu. Ele não sabia quanto tempo ficou ali, quando ouviu passos descendo a escada. Ergueu os olhos e viu Valentina, parada a alguns degraus de distância, os braços cruzados como se estivesse se protegendo. Gabriel quer falar com você, ela disse, a voz cansada. Mas antes eu preciso te explicar. Explicar? Enzo se levantou, a voz subindo. Você escondeu meu filho de mim por 15 anos, Valentina. O que diabos há para explicar? Eu tentei te contar. Ela gritou de volta, as lágrimas descendo pelo rosto. Eu tentei, mas você tinha sumido. Você me abandonou. Porque você me traiu. Eu nunca te traí. O grito dela ecoou pela escadaria, e Enzo ficou em silêncio, o peito subindo e descendo rapidamente. Valentina cobriu o rosto com as mãos, soluçando, o corpo tremendo. Eu nunca te traí, ela repetiu, a voz abafada. Nunca, Enzo. Aquilo foi mentira. Uma mentira cruel que destruiu a gente. Enzo sentiu algo se partir dentro dele, porque ele sabia. No fundo sempre soube. Mas era mais fácil acreditar na mentira do que enfrentar a dor de ter perdido o amor da sua vida. Valentina, eu descobri que estava grávida 1 mês depois que você partiu. Ela continuou, ainda com o rosto entre as mãos. Eu tinha 17 anos, Enzo. 17. E estava apavorada. Tentei ligar. Mandei mensagens, escrevi cartas. Mas você nunca respondeu. Quando finalmente falei com sua mãe, ela disse que você não queria saber de mim, que eu deveria te esquecer. Ela finalmente abaixou as mãos e o encarou, os olhos vermelhos e inchados. Então eu fiquei sozinha. Criei nosso filho sozinha. Acordei no meio da noite sozinha. Chorei de medo sozinha. E você estava longe, acreditando em uma mentira. Enzo sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Lágrimas de raiva, de dor, de arrependimento. Eu não sabia, ele sussurrou. Eu juro, Valentina, eu não sabia de nada disso. Mas deveria ter sabido. Ela explodiu. Você deveria ter confiado em mim. Deveria ter me dado uma chance de explicar. Eu era um garoto. Ele gritou de volta. Um garoto apaixonado. E estúpido que acreditou em tudo o que lhe disseram porque doía demais pensar. Que você pudesse me amar. Valentina piscou confusa. O quê? Enzo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu sempre achei que você era boa demais para mim, Valentina. Bonita demais. Inteligente demais. E quando aquela garota veio com aquela história, foi mais fácil acreditar que você tinha me enganado do que aceitar que alguém, como você, realmente me amava. Ela ficou em silêncio, processando as palavras dele, e então, devagar, desceu os degraus que os separavam até ficar de frente para ele. Eu te amava, ela sussurrou, a voz embargada. Te amava tanto que doía. E quando você partiu, parte de mim morreu, Enzo, mas outra parte cresceu dentro de mim. E eu precisei ser forte. Precisei ser mãe e pai. Precisei ser tudo o que Gabriel precisava, mesmo que doesse. Mesmo que eu ainda sonhasse com você todas as noites. Enzo segurou o rosto dela com as 2 mãos, forçando-a a encará-lo. Eu nunca parei de te amar, ele confessou, a voz rouca. Nunca, mesmo acreditando que você tinha me traído. Mesmo tentando seguir em frente. Você sempre esteve aqui. Ele levou a mão dela até o peito dele sobre o coração. Sempre. E então ele a puxou para si e a beijou. Não foi um beijo suave. Foi desesperado, selvagem, carregado de anos de dor e saudade. Os lábios dele encontraram os dela com uma urgência que assustava. E Valentina respondeu com a mesma intensidade. As mãos dela agarraram a camisa dele,
puxando-o para mais perto, como se quisesse fundir seus corpos em um só. As mãos dele seguravam o rosto dela como se ela fosse desaparecer a qualquer momento. Eles se beijaram ali, na escadaria fria e vazia de um hospital, como se o mundo inteiro tivesse deixado de existir, como se fossem apenas eles dois de novo, 17 anos de novo, apaixonados de novo. Mas então Valentina se afastou bruscamente, a mão na boca, os olhos arregalados. Não, ela sussurrou, dando passos para trás. Não podemos... Eu não posso. Valentina, não. Ela balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Você não pode simplesmente voltar e beijar tudo como se isso consertasse o que aconteceu. Você me deixou, Enzo. Me deixou quando mais precisava de você. E agora quer aparecer e eu não sabia! Ele gritou, a voz quebrando. Como eu poderia estar lá se ninguém me contou? Você deveria ter confiado em mim desde o início. E você deveria ter tentado mais. Eu tentei! Valentina gritou, a voz rasgando. Tentei até não ter mais forças. Até aceitar que você tinha me abandonado. Que eu estava sozinha. Enzo deu um passo em direção a ela, mas Valentina recuou. Não encosta em mim, ela disse, a voz trêmula. Por favor. Eu não aguento. Ele parou, as mãos caindo ao lado do corpo derrotado. O que você quer de mim, Valentina? Me diz e eu faço. Qualquer coisa. Ela o olhou por um longo momento, os olhos cheios de dor. Eu quero que você seja o pai que Gabriel merece, ela disse finalmente. Não por mim. Por ele, só por ele. E nós? Enzo perguntou, a voz baixa. Não há mais nós? Valentina fechou os olhos, as lágrimas deslizando silenciosamente. Eu não sei se ainda há algo para salvar. E, com essas palavras, ela se virou e subiu a escadaria, deixando Enzo sozinho com a dor de uma verdade que ele não sabia se conseguiria suportar. Ele tinha um filho, mas tinha perdido a mulher que amava. E talvez já fosse tarde demais para recuperar qualquer uma das duas coisas. Valentina voltou para o quarto do hospital com o coração em frangalhos. Enxugou os olhos rapidamente antes de entrar, tentando recompor a expressão, para não preocupar Gabriel ainda mais. Mas quando abriu a porta, viu o filho sentado na maca, olhando pela janela com uma expressão distante que ela conhecia bem. Era a mesma que ele fazia quando estava tentando processar algo grande demais para caber dentro dele. Gabi, sala-te arrimika, ela chamou suavemente. Ele se virou e Valentina viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Mágoa. Não raiva. Apenas uma tristeza profunda, como se algo precioso tivesse sido tirado dele. Por que você nunca me contou? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme. Valentina sentiu o ar escapar dos pulmões. Aproximou-se devagar e sentou-se na beirada da maca ao lado dele. Porque eu não sabia como. Ela admitiu, a voz embargada. Por que tinha medo? Medo de quê? Medo de que você me odiasse por ter te privado dele. Medo de que ele não quisesse te conhecer. Medo de reviver tudo aquilo que me machucou tanto. Gabriel ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Então olhou para a mãe com aqueles olhos. Os olhos de Enzo, cheios de emoção. Eu passei a vida inteira me perguntando quem era meu pai, mãe. Todas as noites antes de dormir, eu imaginava como ele seria. Se ele gostaria de mim. Se ele pensaria em mim onde quer que estivesse. A voz dele falhou, e Valentina sentiu o coração se despedaçar. E o tempo todo, ele estava aqui, na mesma cidade, na mesma escola. E eu não sabia. Eu sinto muito, Gabi. Valentina sussurrou, as lágrimas descendo. Eu sinto muito por tudo. Eu só queria te proteger. Mas você não me protegeu, mãe. Gabriel disse. E não havia acusação na voz, apenas dor. Você me privou de conhecer meu pai. E privou ele de me conhecer. Valentina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Porque ele estava certo. Ela sabia que estava. Mas na época, com 17 anos, grávida e sozinha, parecia a única coisa que ela podia fazer. Sobreviver, seguir em frente, proteger seu filho do mundo que a havia machucado. Gabriel a abraçou então, apertando forte, e Valentina se segurou. Nele como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Eu te amo, mãe, ele sussurrou. Mesmo com tudo isso, eu te amo, mas agora eu preciso conhecê-lo. Preciso saber quem ele é, quem eu sou.
Valentina assentiu contra o ombro do filho, incapaz de falar. Meia hora depois, Enzo voltou ao quarto. Ele havia lavado o rosto, ajeitado a camisa, tentado parecer composto. Mas Valentina via a tensão nos ombros dele, a forma como ele segurava a maçaneta com força demais, o medo nos olhos. Gabriel o olhou, e por um longo momento pai e filho apenas se observaram. Dois estranhos, dois desconhecidos, e ao mesmo tempo, duas metades de um todo que nunca souberam que eram incompletos. Oi, Enzo disse, a voz rouca. Oi, Gabriel respondeu. Valentina se levantou. Vou deixar vocês conversarem. Gabriel olhou para ela, e ela viu gratidão nos olhos dele. Valentina saiu do quarto, mas não foi longe. Ficou do lado de fora, encostada na parede, ouvindo. Enzo entrou devagar e sentou-se na cadeira ao lado da maca. Ficou em silêncio por um momento, procurando as palavras certas. Mas não havia palavras certas para uma situação como aquela. Eu não sei por onde começar, ele admitiu finalmente. Eu também não, Gabriel disse com um pequeno sorriso nervoso. Enzo sorriu de volta, e algo no peito dele se aqueceu. Ele tem meu sorriso. Eu sinto muito. Enzo começou, a voz pesada de emoção. Por não ter estado lá. Por não ter te conhecido antes. Por ter perdido tanto tempo. Não foi sua culpa, Gabriel disse rapidamente. Foi complicado, mas eu deveria ter sabido, Enzo insistiu. Deveria ter procurado sua mãe. Deveria ter acreditado nela. E não fiz nada disso. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. E você a amava? Ele perguntou de repente. Minha mãe. Você a amava de verdade? Enzo não hesitou. Com cada parte de mim. Ela era tudo. Minha melhor amiga. Meu primeiro amor. A única pessoa que me fazia acreditar que eu podia ser alguém. E quando perdi ela, quando achei que tinha perdido ela, parte de mim nunca se recuperou. Gabriel assentiu devagar, como se estivesse montando as peças de um quebra-cabeça. E agora? Ele perguntou. Você ainda a ama? Enzo olhou para o filho, meu filho, e viu nele a mesma intensidade, a mesma necessidade de verdade que ele próprio carregava. Sim, ele admitiu. Mesmo depois de tudo, mesmo com toda a dor, eu nunca parei de amar sua mãe. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Então por que vocês não ficam juntos? Porque... Enzo pausou procurando as palavras. Porque tem muita coisa machucada entre nós, Gabriel. Muita mágoa, muita dor. E eu não sei se é possível consertar. Mas vocês ainda se amam? Gabriel insistiu, a voz firme. Eu vi. Vi a forma como você olhou para ela. A forma como ela olhou para você. Ainda tem amor ali. Enzo sentiu um nó na garganta. Amor sozinho nem sempre é suficiente. Mas é um começo, Gabriel disse, com a sabedoria de quem viveu demais em pouco tempo. Enzo olhou para o filho e viu força, maturidade e bondade. E sentiu algo que nunca tinha sentido antes, orgulho paterno. Você é incrível, sabia? Enzo disse, a voz embargada. Inteligente, sensível, corajoso. Sua mãe fez um trabalho incrível te criando. Ela fez, Gabriel concordou. Mas ela não deveria ter feito sozinha. As palavras atingiram Enzo como uma flecha certeira. Eu sei. E se você me deixar, se você me der uma chance, eu quero estar presente agora. Quero te conhecer. Quero saber tudo sobre você. Quero ser seu pai. Se você quiser... Gabriel não respondeu com palavras. Apenas se inclinou e abraçou Enzo. E Enzo o abraçou de volta, apertando forte, sentindo as lágrimas finalmente caírem livremente. Eu quero. Gabriel sussurrou contra o ombro dele. Eu sempre quis. E ali, naquele quarto de hospital, algo começou a se curar. Não tudo, não de uma vez, mas algo. Do lado de fora, encostada na parede, Valentina ouviu tudo e chorou. Chorou por tudo o que foi perdido. Chorou pelo que estava sendo reconstruído. Chorou porque, pela primeira vez em 15 anos, não estava sozinha. A porta se abriu e Enzo saiu. Quando viu Valentina ali com os olhos vermelhos, ele parou. Ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Obrigado, ele disse finalmente, por tê-lo criado. Por ter feito dele o menino incrível que ele é. Eu não sei como você conseguiu, mas... Obrigado. Valentina assentiu, incapaz de falar. Valentina, Enzo deu um passo em direção a ela, hesitante. Eu sei que machuquei você. Sei que falhei com você. Mas
Eu quero tentar de novo. Não só ser pai do Gabriel, mas estar na sua vida também, se você me deixar. Ela olhou para ele, para o homem que partiu seu coração, mas que também lhe deu a maior bênção da sua vida. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, ela admitiu, a voz fraca. Então deixa eu provar que você pode, ele disse, segurando a mão dela suavemente. Deixa eu passar o resto da vida provando. Valentina sentiu algo dentro dela ceder. Não totalmente, mas o suficiente. Um dia de cada vez, ela sussurrou. Enzo sorriu, os olhos brilhando. Um dia de cada vez. Os dias seguintes foram estranhos. Não ruins apenas. Diferentes. Como se a vida de Valentina tivesse sido virada de cabeça para baixo e ela ainda estivesse tentando encontrar o equilíbrio. Enzo começou a aparecer, não de forma invasiva, mas constante, sempre com uma desculpa. Devolver um livro que Gabriel tinha esquecido na escola, trazer material sobre a competição de redação, perguntar sobre a recuperação do menino. Mas Valentina sabia que as desculpas eram apenas isso. Desculpas para estar perto. Perto de Gabriel, e talvez perto dela também. E Gabriel? Gabriel estava radiante. Pela primeira vez na vida, ele tinha um pai, alguém que o ouvia, que se interessava pelas mesmas coisas, que olhava para ele como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Valentina via o brilho nos olhos do filho sempre que Enzo chegava, e sentia uma mistura de alegria e dor. Alegria porque Gabriel merecia aquilo. Dor porque ela carregou esse peso sozinha por tanto tempo, e agora de repente não estava mais sozinha, e não sabia bem como lidar com isso. Era uma tarde de sábado quando Enzo apareceu sem avisar. Valentina estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouviu a campainha. Limpou as mãos no avental e foi atender, já esperando ser algum vizinho ou entregador. Mas era ele. Enzo estava parado na soleira, segurando uma sacola de papel e usando uma camisa casual de botão arregaçada até os cotovelos. Havia algo quase adolescente na forma como ele sorriu, nervoso e esperançoso. Oi, ele disse. Eu trouxe alguns livros para o Gabriel. Autores que eu achei que ele ia gostar. E ele hesitou tirando algo da sacola. Trouxe isso para você. Era um livro antigo, com a capa desgastada. Valentina o reconheceu imediatamente. 100 anos de solidão. O mesmo livro que ela tinha dado a ele quando tinham 17 anos, com uma dedicatória escrita na primeira página. Ela pegou o livro com as mãos trêmulas, abrindo na primeira folha, e lá estava com sua caligrafia adolescente e torta. Para Enzo, que me ensinou que palavras podem mudar o mundo. Te amo sempre, Valentina. Você guardou, ela sussurrou, os olhos marejando. Nunca consegui me desfazer. Enzo admitiu, as mãos nos bolsos. Lia sempre que sentia falta de você, que era quase todos os dias. Valentina olhou para ele e por um momento viu o garoto de 17 anos, o garoto que recitava poesia para ela, o garoto que a fazia rir até doer, o garoto que prometeu amá-la para sempre. Será que ainda posso confiar nessas promessas? Taratintre, ela disse finalmente, afastando-se para deixá-lo passar. Enzo entrou e o cheiro de comida caseira o envolveu, trazendo uma sensação de conforto que ele não sentia há anos. Gabriel estava na sala, lendo, mas quando viu Enzo, pulou do sofá como uma criança em manhã de Natal. Pai, ele disse e então congelou corando. Quer dizer, Enzo, ou posso te chamar de pai? Enzo sentiu o peito apertar. Pela primeira vez na vida, alguém o chamou de pai, e era seu filho, seu menino. Pode, ele disse a voz rouca. Pode sim. Gabriel sorriu, e foi como se o sol tivesse nascido dentro da sala. Eles passaram a tarde juntos. Enzo ajudou Valentina a terminar o almoço, enquanto Gabriel arrumava a mesa. Havia algo surrealmente doméstico naquilo, como se fosse assim que sempre deveria ter sido. Como se os últimos 15 anos fossem apenas um pesadelo, e agora, finalmente, eles tivessem acordado. Durante o almoço, Enzo contou histórias da juventude, histórias que Gabriel ouvia com os olhos arregalados, rindo, fazendo perguntas, querendo saber tudo. Valentina observava os dois, o coração apertado, porque eles eram iguais, na forma de pensar, de falar, de gesticular. Gabriel era tão filho de Enzo quanto era dela. Depois do almoço, Gabriel arrastou Enzo para o quarto
para mostrar seus cadernos de escrita. Valentina ficou na cozinha lavando a louça, tentando processar tudo aquilo. Ouviu risadas vindas do quarto, vozes animadas, e sentiu algo dentro dela ceder. Talvez isso pudesse funcionar. Quando Enzo finalmente saiu do quarto, Gabriel já estava deitado, lendo um dos livros que o pai trouxera. Enzo fechou a porta devagar e encontrou Valentina na varanda, observando o pôr do sol. Ele desmaiou lendo. Enzo disse, encostando-se no parapeito ao lado dela. "Tá cansado, mas feliz." "Ele ficou feliz o dia todo," Valentina disse com um sorriso pequeno. "Obrigada por isso. Por estar aqui." "Eu quero estar aqui, Valentina." "Não é obrigação. É escolha." Ela o olhou de soslaio, e Enzo segurou o olhar dela, a expressão séria. "Eu sei que tem muita coisa quebrada entre nós," ele continuou. "Sei que não vai ser fácil, mas eu quero tentar. Quero estar presente. Na vida do Gabriel e na sua vida também. Se você deixar." Valentina desviou o olhar, os dedos apertando a grade da varanda. "Eu não sei se consigo, Enzo. Não sei se consigo abrir meu coração de novo e arriscar que você o parta outra vez." "Então não abre," ele disse, e ela o olhou surpresa. "Ainda não. Deixa eu provar primeiro. Deixa eu mostrar que eu mudei, que eu aprendi, que eu não vou sumir de novo." Ele se aproximou devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou. E quando ele ficou de frente para ela, tão perto, que ela podia sentir o calor dele, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto, dela com uma delicadeza que a fez tremer. "Eu nunca parei de te amar, Valentina," ele sussurrou. "E vou passar o resto da vida provando isso, se você me deixar." Ela fechou os olhos, sentindo a mão dele deslizar pelo rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha, e pela primeira vez em 15 anos, permitiu-se sentir a falta dele, sentir o amor que nunca morreu, sentir a esperança perigosa de que talvez, só talvez, eles pudessem recomeçar. "Um dia de cada vez," ela repetiu, a voz fraca. "Um dia de cada vez," ele concordou, e então ele se inclinou e beijou a testa dela. Um beijo suave, respeitoso, cheio de promessas silenciosas. Valentina sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas se permitiu ficar ali, na varanda, com o homem que amou, perdeu e reencontrou. Quando Enzo finalmente se afastou, ele segurou a mão dela por um momento, apertando levemente. "Se eu não posso voltar amanhã?" ele perguntou com um sorriso tímido. "Gabriel disse que quer me mostrar uns contos que escreveu." Valentina sorriu de volta, pela primeira vez em dias. "Pode." Ele sorriu abertamente e naquele sorriso, Valentina viu o menino que ela amou e o homem que ele se tornara. Quando Enzo partiu, ela voltou para dentro e encontrou Gabriel parado na porta do quarto, observando-a com um sorriso conhecedor. "Vocês vão ficar juntos de novo, né?" ele perguntou esperançoso. Valentina suspirou, mas não conseguiu esconder o sorriso. "Eu não sei, Gabi, a gente vai ver." Mas no fundo, pela primeira vez em muito tempo, ela começava a acreditar que talvez fosse possível, que talvez o amor que eles compartilharam não tivesse morrido, apenas adormecido. E agora, devagar, estava despertando. A chuva começou a cair no meio da tarde, grossa e pesada, transformando o céu em uma cortina cinzenta. Valentina estava terminando de revisar algumas provas quando ouviu a campainha tocar. Olhou para o relógio, 6:30 da tarde. Franziu a testa confusa e foi atender. Enzo estava encharcado na porta, o cabelo grudado na testa, a camisa colada ao corpo. Ele segurava a mochila de Gabriel contra o peito, tentando protegê-la da chuva. "Desculpa aparecer assim," ele disse ofegante. "Gabriel esqueceu a mochila no carro hoje de manhã. Eu ia trazer mais cedo, mas tive reuniões o dia todo e... Entra." Valentina o puxou para dentro, fechando a porta atrás dele. "Você tá ensopado." "Eu tô bem," ele disse, mas tremia levemente. Valentina revirou os olhos e pegou a mochila das mãos dele. "Fica aqui. Vou pegar uma toalha." Ela voltou segundos depois, com uma toalha grande e uma camiseta, que tinha certeza que era de Enzo, uma que ele havia deixado para trás anos atrás e que ela nunca teve coragem de jogar fora. Entregou a ele sem dizer nada. Enzo olhou para a camiseta, reconhecendo-a imediatamente. Seus olhos encontraram os dela e algo passou entre eles.
algo quente, algo perigoso. Kratsky Hamutaka também quis se sentir desobrigado, ele murmurou. O banheiro é ali, ela indicou desviando o olhar. Vai se secar. Enquanto Enzo se trocava, Valentina foi até o quarto de Gabriel. O menino estava deitado na cama, fones de ouvido, dormindo profundamente. Ela sorriu e fechou a porta devagar. A chuva tinha um efeito sonífero nele desde pequeno. Quando voltou para a sala, Enzo estava saindo do banheiro, vestindo a camiseta velha, que ficava um pouco apertada agora. Ele tinha ganhado massa muscular com os anos. O cabelo ainda estava úmido, bagunçado, e Valentina teve que desviar o olhar antes que ele notasse que ela estava olhando. Gabriel está dormindo, ela disse cruzando os braços. Acho que você vai ter que esperar a chuva passar. Enzo olhou pela janela. A chuva caía com força, sem sinais de parar tão cedo. Tudo bem. Não quero te incomodar. Você não está incomodando. Eles ficaram em silêncio por um momento. A tensão no ar quase palpável. Então Valentina suspirou e foi até a cozinha. Quer café? Ela perguntou sem olhar para trás. Quero. Ela preparou o café em silêncio e Enzo se sentou à mesa, observando cada movimento dela. A forma como ela mexia o açúcar, a forma como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, a forma como o cabelo caía sobre o ombro quando ela inclinava a cabeça. Como eu pude deixar você ir? Valentina trouxe 2 xícaras e se sentou de frente para ele. Tomaram café em silêncio, o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. Obrigada, Enzo disse finalmente, por deixar eu fazer parte da vida do Gabriel. Sei que não é fácil para você. Não é sobre mim, Valentina respondeu, olhando para a xícara. É sobre ele. Ele merece ter um pai. E você? Enzo perguntou a voz baixa. O que você merece? Ela finalmente ergueu os olhos e o encarou. E o que ele viu ali o deixou sem ar. Havia mágoa, sim. Mas também havia algo mais. Algo que pulsava baixinho, como brasa escondida sob cinzas. Eu não sei mais o que eu mereço. Ela admitiu a voz fraca. Enzo estendeu a mão sobre a mesa, devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas ela não recuou. E quando os dedos dele tocaram os dela, uma corrente elétrica percorreu ambos. Você merece ser feliz, Valentina. Merece ser amada. Merece alguém que nunca mais te deixe. E você acha que é esse alguém? Ela perguntou, mas não havia sarcasmo na voz, apenas cansaço. Eu quero ser, ele disse, apertando a mão dela. Deixa eu tentar. Valentina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas piscou rapidamente para afastá-las. Não podia chorar. Não de novo. Eu tenho medo, Enzo, ela confessou. Medo de acreditar de novo e me machucar de novo. Então não acredita, ele disse, e ela o olhou confusa. Ainda não, mas me deixa te mostrar. Todos os dias, me deixa provar que eu mudei. Que eu não sou mais aquele garoto estúpido que te deixou partir. Ela riu, mas era um riso triste. Você sempre foi bom com palavras. Não são só palavras, Valentina. Não dessa vez. Ele se levantou e rodeou a mesa, parando ao lado dela. Valentina ergueu os olhos, o coração acelerando. Enzo estendeu a mão, e ela a aceitou, deixando-o puxá-la para cima. Ficaram ali de frente um para o outro, tão perto, que ela podia sentir o calor dele, o cheiro dele. Aquele cheiro que ela nunca esqueceu. Valentina, ele sussurrou, erguendo a mão e tocando o rosto dela. Eu posso... Ela não respondeu com palavras. Apenas fechou os olhos, e isso foi resposta suficiente. Enzo se inclinou devagar, dando a ela 1000 chances de recuar. Mas ela não recuou. E quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, foi como se o mundo parasse. O beijo começou suave, hesitante, como se eles estivessem se redescobrindo. Mas então algo dentro de Valentina se quebrou. Todas as barreiras que ela tinha construído, todos os muros que ergueu desmoronaram de uma vez. E ela o puxou para mais perto, aprofundando o beijo, deixando-se sentir tudo o que tinha reprimido por tanto tempo. Enzo gemeu baixinho contra a boca dela, as mãos deslizando para a cintura dela, puxando-a contra seu corpo. O beijo ficou mais urgente, mais desesperado, como se eles estivessem tentando recuperar todo o tempo perdido em um único momento. Valentina sentiu as costas tocarem a parede. Ela nem percebeu que ele a tinha guiado até lá. As mãos dele estavam no rosto dela, no pescoço, no cabelo, como se ele não conseguisse decidir onde queria tocá-la mais. E ela?
Ela se agarrava a ele como se ele fosse o único ponto sólido em um mar revolto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Enzo apoiou a testa na dela, os olhos fechados, tentando recuperar o controle. Eu te amo, ele sussurrou a voz rouca. Nunca parei. Nunca vou parar. Valentina abriu os olhos, e o que Enzo viu ali o fez sorrir. Lágrimas, sim, mas também esperança. Eu também te amo, ela admitiu finalmente, a voz quebrando. Deus me ajude, mas eu te amo. Enzo sorriu, e foi o sorriso mais bonito que ela já viu. Ele a beijou de novo, mas dessa vez foi diferente. Não era desesperado, era promessa. Era recomeço. Eles passaram a noite juntos, não apenas como amantes, mas como duas almas que finalmente voltaram ao seu lugar. Conversaram, riram, choraram, se tocaram como se estivessem memorizando cada centímetro um do outro. E quando Gabriel acordou na manhã seguinte e encontrou Enzo ainda ali, adormecido no sofá com Valentina encostada em seu ombro, ele apenas sorriu. Finalmente sua família estava completa. Só no capítulo 10. Um novo capítulo a 3 meses depois. O auditório da escola estava lotado. Pais, professores, alunos e convidados enchiam cada fileira de cadeiras. A expectativa palpável no ar. Era o dia da apresentação final da Feira Cultural. O evento que Valentina e Enzo tinham ajudado a organizar, mas que agora significava muito mais do que apenas uma celebração escolar. Gabriel estava nos bastidores, nervoso, segurando o papel com sua redação. Ele tinha sido escolhido para representar a turma, para ler em voz alta o texto que escrevera para a competição estadual. A mesma competição que ele havia vencido semanas atrás, trazendo orgulho para a escola e para si mesmo. Mas não era a vitória que o deixava nervoso. Era o tema da redação, Meu Herói. Ele olhou pela cortina e viu os pais sentados na primeira fileira. Sua mãe, linda em um vestido simples, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos brilhando de expectativa. E ao lado dela, Enzo, seu pai. O homem que chegou como um estranho e agora era parte essencial da sua vida. Eles estavam de mãos dadas. E quando Valentina olhou para Enzo e sorriu, Gabriel viu algo que nunca tinha visto antes nos olhos da mãe. Paz. Uma paz profunda, como se ela finalmente tivesse encontrado o lugar onde sempre deveria estar. Gabriel Silva! A coordenadora chamou do palco e a plateia aplaudiu. Gabriel respirou fundo, ajeitou o papel e subiu ao palco. As luzes o cegaram por um segundo, mas então seus olhos se ajustaram e ele viu os rostos à sua frente. Tantas pessoas, tantas expectativas, mas tudo o que importava eram as duas pessoas na primeira fileira. Boa noite a todos, ele começou, a voz tremendo levemente. A redação que vou ler hoje se chama Meu Herói e é sobre alguém que eu não conhecia até poucos meses atrás, mas que sempre esteve comigo, de alguma forma. Ele viu Enzo se endireitar na cadeira, os olhos fixos nele. Valentina levou a mão livre ao peito, os olhos já brilhando com lágrimas contidas. Gabriel baixou os olhos para o papel e começou a ler. Inuam. Quando era pequeno, eu costumava perguntar à minha mãe sobre meu pai. Ela sempre sorria com tristeza e dizia que ele era um homem bom, mas que a vida os tinha separado. Eu não entendia como alguém bom podia simplesmente ir embora. Cresci com um buraco dentro de mim. Não um buraco ruim, mas um espaço vazio que eu não sabia como preencher. Nas festas do Dia dos Pais na escola, eu ficava sentado sozinho. Quando os professores pediam para desenharmos nossa família, eu sempre deixava um lado do papel em branco. E todas as noites, antes de dormir, eu me perguntava, será que ele pensa em mim? Será que ele sabe que existo? Será que ele se importa? E então ele apareceu, não da forma que eu imaginava. Não com um abraço e uma explicação, mas devagar, como um estranho que aos poucos se tornou familiar. E familiar que aos poucos se tornou pai. Meu herói não é perfeito. Ele cometeu erros, perdeu tempo, deixou passar momentos que nunca mais voltarão. Mas quando descobriu a verdade, ele não fugiu, ele ficou. E isso é o que faz dele um herói. Porque qualquer um pode ser pai por acidente. Mas escolher ser pai, escolher ficar, aprender, tentar mesmo quando é difícil, isso é coragem. Isso é amor. Meu herói me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que erros do passado não definem quem somos hoje. E que família não é só sangue,
É escolha. É presença. É olhar nos olhos de alguém e dizer: eu tô aqui. E não vou a lugar nenhum. Meu herói é meu pai. E eu não poderia ter orgulho maior do que ser filho dele. Gabriel terminou de ler, a voz embargada, e ergueu os olhos. O silêncio no auditório era absoluto. E então, alguém começou a aplaudir. E outro. E outro. Até que a sala inteira estava de pé, aplaudindo. E Gabriel viu lágrimas nos rostos de muitos presentes. Mas tudo o que ele via eram seus pais. Enzo tinha o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Valentina chorava abertamente, a mão livre cobrindo a boca, os olhos transbordando de amor e orgulho. E quando Enzo finalmente ergueu o rosto, havia lágrimas descendo pelo rosto dele, lágrimas de emoção, de gratidão, de amor. Gabriel desceu do palco e mal chegou ao chão quando foi envolvido em um abraço. Enzo o puxou com força, segurando-o como se nunca mais fosse soltar. Obrigado. Enzo sussurrou contra o cabelo do filho, a voz quebrando. Obrigado por me dar essa chance. Obrigado por me deixar ser seu pai. Obrigado por ter ficado. Gabriel respondeu, apertando o abraço. Quando finalmente se separaram, Valentina estava ali, sorrindo no meio das lágrimas. Gabriel a abraçou também, e ela beijou o topo da cabeça dele repetidamente. Eu te amo tanto, ela sussurrou. Tão tanto, meu filho. Eu também te amo, mãe. E então os três se abraçaram, pela primeira vez juntos. Uma família. Mais tarde, quando a festa já estava terminando e as pessoas começavam a ir embora, Enzo, Valentina e Gabriel caminharam pelo jardim da escola. O mesmo jardim onde, 17 anos atrás, Enzo e Valentina se beijaram pela primeira vez sob a luz da lua. Gabriel correu à frente animado, indo falar com alguns amigos que ainda estavam por ali. E Enzo e Valentina ficaram sozinhos, caminhando devagar, as mãos entrelaçadas. Sabe onde a gente tá? Enzo perguntou, parando sob uma árvore. Valentina olhou ao redor e sorriu. É aqui, onde tudo começou. Onde eu te beijei pela primeira vez. Ele completou, virando-se de frente para ela. E te disse que ia te amar para sempre. Você era muito convencido. Ela brincou, mas havia ternura nos olhos. Eu era sincero. Ele corrigiu, segurando o rosto dela com as duas mãos. E ainda sou. Ele se ajoelhou então devagar, e Valentina sentiu o coração parar. Enzo, o que você está fazendo? Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas bonito. Não era extravagante. Não era perfeito, mas era real, como eles. Valentina, eu perdi 15 anos da sua vida, 15 anos do nosso filho, 15 anos que eu nunca vou recuperar. Ele começou, a voz firme, mais emocionada. Mas eu não quero perder mais nenhum dia. Nem uma hora, nem um segundo. Eu quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero ver o Gabriel crescer com você. Quero construir a família que a gente deveria ter tido desde o início. Lágrimas desciam pelo rosto de Valentina, mas ela estava sorrindo. Me deixa cuidar de você, ele continuou. De vocês dois. Agora e para sempre. Como deveria ter sido desde o início. Casa comigo? Valentina cobriu a boca com a mão, soluçando, incapaz de falar. Mas então acenou com a cabeça, desesperadamente. Sim, ela finalmente conseguiu dizer, a voz quebrando. Sim, sim, sim. Enzo se levantou e a beijou, e foi o beijo mais doce de todos. Não havia desespero. Não havia medo. Apenas amor. Puro, verdadeiro, eterno. Ei! Gabriel gritou de longe, correndo em direção a eles. Vocês estão se beijando de novo? É sério? Eles riram, ainda abraçados. E quando Gabriel chegou perto, Enzo mostrou o anel no dedo de Valentina. Sua mãe disse sim, ele anunciou sorrindo. Gabriel arregalou os olhos e então gritou, finalmente! E se jogou nos braços dos dois. E os três caíram rindo no gramado, abraçados, uma bagunça linda de alegria e amor. Ali, sob as estrelas, no mesmo lugar onde tudo começou, eles recomeçaram. Não como eram, mas como se tornaram. Uma família. Finalmente completa. Há amores que o tempo não apaga. Há verdades que o silêncio não consegue esconder para sempre. E há recomeços que provam que nunca é tarde demais para escolher ficar. Valentina carregou sozinha o peso de um segredo que partiu seu coração. Enzo viveu anos acreditando em uma mentira que o afastou do único amor verdadeiro que conheceu. E Gabriel cresceu com um espaço vazio, esperando por alguém que nem sabia que existia. Mas quando o destino os reuniu novamente,
Algo mágico aconteceu. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi real. Porque o amor verdadeiro não desiste. Ele espera, ele luta, ele perdoa. E quando finalmente encontra seu caminho de volta, ele se torna ainda mais forte. Enzo, Valentina e Gabriel não recuperaram o tempo perdido. Isso é impossível. Mas construíram algo novo. Algo que nasceu da dor, mas floresceu em esperança. Provaram que família não é só sangue. É escolha. É presença. É olhar nos olhos de alguém e dizer: eu tô aqui e não vou a lugar nenhum. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós. De como todos carregamos segredos, mágoas e amores que nunca esquecemos. De como às vezes a coragem de recomeçar é tudo o que precisamos para encontrar o lugar onde sempre deveríamos estar. Porque o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Ele apenas espera. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele nos ajuda a continuar trazendo histórias que aquecem a alma. Inscreva-se no canal para não perder as próximas emoções e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos inspira a cada dia e nos faz acreditar que vale a pena contar essas histórias. Obrigado por estar aqui, de coração.